Você quer ver como eu faço essa mochila? Assiste esse vídeo. Para fazer o corpo da mochila, eu estou usando duas partes de tecido estruturado na manta. Tem uma parte para frente e outra para as costas. Para a parte do forro, eu também estou utilizando dois pedaços com a mesma medida. Em um deles eu fiz esse bolso embutido que eu já ensinei a fazer. Para a aba, eu estou usando um pedaço nessa medida de tecido estruturado na manta, eu arredondei na ponta, e um pedaço do forro eu sempre gosto de cortar maior o forro. E essa é a parte do fundo, eu estou deixando a medida, eu arredondei nos quatro cantos, também está estruturada na manta, e tem a parte do forro. Para a alça, eu estou usando dois pedaços de 67 centímetros e mais um pedaço de 20 centímetros para fazer a alça de mão. E também um botão de imã para fazer o fechamento. Eu vou começar pelo corpo da mochila, eu observo se o tecido tem posição certa, para não ficar de cabeça para baixo. Eu dobro ao meio para fazer um pique na parte central, em cima e embaixo, para marcar o meio da peça. E agora eu vou marcar a posição da alça. Eu marco 8 centímetros a partir do meio, de um lado, e do outro na parte de baixo. E a parte de cima eu vou só alinhar as duas alças no meio e passo uma costura. Na parte de baixo eu vou alinhar da marcação de 8 centímetros que eu fiz para dentro. Eu encosto a alça nessa marcação para o lado de dentro e passo uma costura. A alça de mão, da mesma forma, é só alinhar ao meio. Alças costuradas, agora eu vou partir para a aba. Eu coloco o tecido direito com direito, estampa com estampa, e viro e passo uma costura pelo lado da manta, para eu seguir certinho esse contorno. A parte de cima eu não costuro. Agora eu vou cortar o excesso da curvinha e desvirar a aba. Pronto, agora eu vou passar no ferro para ficar mais assentado e depois eu vou passar uma costura em todo o contorno da aba. Eu ainda não vou costurar a parte de cima porque eu vou colocar o botão. Esse botão ele tem duas partes, a parte que vai na aba é essa, e a outra eu vou encaixar na parte de baixo da mochila, quando estiver pronto. Eu começo dobrando a aba ao meio, vincando bem para ver onde que vai ser o local que eu vou aplicar o botão. Então eu faço a marcação com essa parte de encaixe que vem no botão. Eu marco com a caneta para ver aonde que eu vou precisar cortar. E com o descosturador eu corto os dois lugares onde eu vou passar o pino do botão.
Pronto, agora é só encaixar os 2 pininhos do botão pelo buraco que eu acabei de cortar. Lembrando que eu tô colocando só na parte do forro, ele não vai passar pro outro lado do tecido, é só na parte cinza que eu tô usando como forro. E aí eu venho com aquela plaquinha de metal e coloco ela para finalizar, dobro as pontinhas sobre ela e tá pronto, tá presa a primeira parte do botão. Agora eu vou encaixar a aba na parte de trás da bolsa, eu dobro ao meio, marco com um pique para ver onde que é o centro e vou colocar tecido virado para o tecido, a frente do tecido estampado virado para a frente do tecido estampado e passo uma costura. Agora eu vou unir a parte da frente na parte das costas, passando uma costura na lateral. Essa costura precisa ter exatamente 1 centímetro para poder encaixar no fundo certinho. Eu passo uma costura de 1 centímetro de cada lado e agora é assim que ela fica. Eu vou fazer a marcação do meio, dobrando, para depois alinhar certinho o fundo. Dobro os lados e dou um pique no meio. Faço esse mesmo processo no fundo, marcando os 4 lados, a metade. Agora eu vou alfinetar o fundo na mochila, unindo cada pique que eu fiz do centro com o centro. E das laterais com as laterais. Pronto, depois de alfinetar, agora é só passar uma costura em volta. Fundo colocado, a parte de fora da bolsa já está pronta. Agora a gente vai fazer o forro. Para fazer o forro é o mesmo procedimento, eu vou passar uma costura nas laterais do corpo, sendo que em um dos lados eu vou deixar um espaço sem costurar para poder desvirar a peça depois. Então eu passo em um dos lados e no outro eu passo no início e no fim e deixo o meio aberto. Aí eu vou marcar o fundo da mesma forma, marcando o meio, os 4 lados. Também vou marcar o meio no corpo. E vou alinhar, pique com pique, alfinetar. Pronto, o forro já está costurado, agora eu vou desaversar porque eu vou unir o forro na parte principal da mochila. Eu pego a mochila pelo avesso e o forro desavessado e coloco o forro dentro da mochila. Eu vou alfinetar ao redor e passar uma costura em toda essa volta. Eu já fiz essa costura, agora eu vou desvirar pelo buraco que eu deixei no forro sem costurar. Então eu vou puxando devagarinho com paciência para não descosturar a peça, virando ela de dentro para fora para desavessar.
Agora eu vou passar uma costura em toda a volta da mochila para não ficar soltando o forro. Eu faço isso virando a parte do forro para fora, porque fica bem mais fácil assim. Então eu passo uma costura em toda essa parte de cima. Lembrando que a abertura do forro eu ainda não vou fechar, porque eu vou precisar colocar o botão ainda do outro lado da mochila. Pronto, eu já rebati a costura. Eu coloquei o botão de pressão do lado, 2 botões em cada lado, para poder fazer a preguinha da mochila. A minha ideia inicial era fazer com cordão, para fazer o fechamento da mochila, mas eu precisei fazer uma mudança e eu confesso que eu achei melhor com o botão de pressão. Agora eu vou fazer a marcação para colocar outra parte do botão. Eu venho com a mochila e marco para ver onde que tem que ficar esse botão. Eu risco com a canetinha, lembrando que essa caneta ela apaga com ferro, então não é uma caneta que vai manchar o tecido. Depois eu passo o ferro e ela sai. Então agora que eu já vi onde que eu preciso colocar o botão, eu vou fazer o mesmo processo. Vou colocar a plaquinha, riscar onde que eu preciso cortar e dessa vez o botão vai ficar somente no tecido de fora. O outro botão fica só no forro e esse de baixo fica só no tecido de fora, para o acabamento ficar perfeito e ficar tudo embutido. Então eu venho com o descosturador, corto as 2 cavinhas onde eu vou encaixar o pino do tecido do botão. Encaixo o botão pegando apenas a parte de fora e coloco a minha mão pela abertura que eu deixei no forro para encaixar esse botão apenas na parte de fora. Venho com a plaquinha para fazer o acabamento, coloco sobre o pininho, fecho e pronto. Pronto, o botão colocado. Agora só falta fechar essa abertura que eu deixei no forro e eu vou fechar ela com pontos invisíveis na mão mesmo para ficar um acabamento melhor. E é isso, um produto artesanal é muito trabalhoso, demora horas, às vezes até dias para ser feito, mas é muito compensador você olhar e saber que foi você quem fez. E aí, me conta o que é que você achou desse passo a passo.